Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio e esse é o canal Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente fala basicamente de quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se você curte tudo isso, dá uma explorada aí no canal, assiste alguns outros vídeos. Se você curtir, se inscreve, ativa o sininho para não ficar de fora das nossas resenhas. E hoje a resenha vai ser sobre RPG. A gente vai bater um papo aqui sobre Psyrun, publicado aqui no Brasil pela Secular Games. Eu começo dizendo que foi um jogo que eu achei bastante interessante, mas eu não tenho certeza se eu classificaria como RPG ou não. Por que eu digo isso? Eu acho que ele tem elementos que misturam os jogos de tabuleiro, né, board games, com o RPG. Inclusive por algumas informações que ele tem aqui atrás, olha só. A gente tem aqui informando, né, que são de 3 a 5 jogadores, cada partida leva de 2 a 5 horas e de 1 a 3 sessões. Não são informações que a gente está acostumado a ver relacionado com RPG, né? RPG é aquele negócio que tem hora para começar, às vezes, mas não tem hora para terminar, né? Mas assim, eu acho que é interessante e ele pode ser um jogo útil como porta de entrada, né? Eu acho que quem não tem muito contato com RPG ainda pode se divertir jogando Psyrun, desde que tenha possibilidade de desenvolver um pouquinho a sua imaginação, né? Porque às vezes quem também não está muito acostumado com RPG tem uma certa dificuldade para criar, para imaginar coisas, né? Mas eu acho que é uma tentativa válida para introduzir o RPG no seu grupo de amigos é usar o Psyrun. E do que ele trata mais ou menos? Eu vou dar uma passada bem geral aqui pelo livro, até porque não é um livro muito longo, né? São 66 páginas aí em preto e branco. Mas assim, o Psyrun ele vai tratar de psiquismo, ação e mistério. Ele vai misturar esses elementos para construir o jogo. E ele tem uma estrutura mesmo de partida, né? de jogo, de board game. Porque ele vai ter um início determinado e ele vai ter um ponto em que você vai perceber que o jogo acabou. Né? A partida encerrou. Mas a gente vai chegar lá aos pouquinhos, dando uma passada geral pelo meio termo, que é o mais interessante. Então olha só. Primeiro, como vários outros livros de RPG, o Psyrun ele vai começar aqui dizendo, né, o que é o jogo, explicando o que você precisa para jogar e tal, não sei o que, todo aquele material básico, né, e ele é bem didático quanto a isso. Explicando qual é a função do narrador, do mestre, qual é a função dos jogadores. Aqui a gente vai ter também algumas diferenças do que a gente está acostumado a ver normalmente nos RPGs. Inclusive isso aqui, olha. Quem diz o que está acontecendo? Aqui, o mestre do jogo nem sempre ele vai ter uma ação direta sobre o que está acontecendo ali nos jogadores e nem sempre ele vai ter o domínio da cena. Dependendo das jogadas de dados e como os jogadores organizarem os resultados, a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente, o mestre pode necessariamente não falar nada. Ou só dar um arremate final ali, ou só fazer uma cutscene, né, que não tem... Inclusive não tem relação direta com o que está acontecendo ali na cena dos jogadores, né? Mas isso vai ficar um pouquinho mais claro conforme a gente for avançando. Para a gente começar mesmo a partida, a gente vai ter que criar o nosso personagem, né? O nosso fugitivo. E aqui como é que funciona a coisa? Apesar do Psyrun ter uma ficha, eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Ela não é uma ficha para você anotar estatísticas do seu personagem, tá? Ela vai ter aqui alguns elementos dizendo, né, informando o resultado de algumas jogadas de dados e um espaço aqui, na verdade, para você colocar as suas perguntas. E perguntas são um elemento importante no Psyrun, tanto para a criação de personagem quanto para o desenrolar do jogo. Por quê? Você vai criar o seu personagem a partir de 4 perguntas, que são: quem sou eu? Qual é o meu poder? Porque todo personagem, em maior ou menor grau aqui, vai ter um poder psíquico. Quando eu olho no espelho, eu vejo a sua descrição e eu tenho algumas perguntas. Então, assim, para a gente começar a destrinchar um pouquinho do Psyrun. Primeiro, ele não tem um cenário específico, tá? Tudo, ou quase tudo, é decidido em conjunto pelo mestre e pelos jogadores. Então, assim, quando a gente fala que o RPG é contar uma história em grupo, talvez o Psyrun ele tenha conseguido dar um passo a mais nesse sentido. Por quê? Como ele não tem um cenário específico, antes de você começar a partida é preciso definir isso. Mas quem define? O mestre junto com os jogadores. Vai ser um cenário
com mais tecnologia, com menos tecnologia, enfim, esse tipo de coisa é decidida pelo grupo e a partir daí vocês vão tendo as ideias e montando os personagens. Só que assim, por exemplo, eu falei aqui da segunda pergunta, do qual é o meu poder. O livro, ele te incentiva a ser genérico, a não ser específico, tá? É uma coisa que também a gente não está muito acostumado. Então, você vai descrever o seu poder da maneira mais vaga possível, justamente porque você pode desenvolvê-lo e conhecer mais sobre o seu poder durante o jogo, né? Então, para você não fechar logo tudo de início, o livro te recomenda que faça uma descrição genérica dos seus poderes, justamente para você ir descobrindo mais sobre isso ao longo do jogo. Descobrir coisas, inclusive, aí entra a parte do mistério, né? É parte essencial do Psyrun. Aqui nessa última etapa, eu tenho algumas perguntas. Você vai criar, né, as perguntas que você quiser para tentar descobrir a resposta para elas durante o jogo. E aí você tem que criar no mínimo 4 perguntas e no máximo 6. Você pode, inclusive, deixar algumas perguntas para criar ao longo do jogo. Você não precisa criar todas as 6 agora. Você pode criar 4 e deixar espaço para criar 2 ao longo do jogo. E como eu falei, é a pergunta que você quiser. Por exemplo, olha só, para vocês terem uma ideia. Qual é o meu nome? Quando foi que esse cachorro começou a me seguir? O que se encontra no endereço tal? O que está dentro dessa caixa que está presa aqui no meu braço? Eu trabalhei com o professor Juan, mas onde? Enfim, a pergunta que você quiser, e ela não necessariamente precisa fazer sentido no início do jogo. O objetivo é justamente você descobrir por que isso é importante para você. Então, assim, só adiantando um pouquinho, a partida, o jogo de Psyrun vai terminar justamente quando o primeiro personagem conseguir responder todas as suas perguntas. Mas como é que ele faz para responder as perguntas, para descobrir as respostas? A gente vai ver daqui a pouquinho, porque aí a gente está falando da criação do personagem, tá? O mestre, apesar dele ter pouca ingerência sobre o jogo, ele vai criar os perseguidores, ou seja, se os seus personagens são fugitivos, alguém tem que estar perseguindo eles, né? E aqui também a gente não vai ter espaço para estatística, a gente vai ter uma ficha aqui para os perseguidores, tá? Que é bem genérica, que na verdade ela fica ali à disposição de todo mundo em cima da mesa. O narrador, o mestre do jogo, ele vai colocar características básicas dos seus perseguidores, ou seja, eles são um grupo de agentes do governo, eles são seguranças de uma empresa privada, eles são um grupo de médicos, de cientistas, seja lá o que for. Então, são essas informações genéricas, olha só, de aparência, método e tecnologia, que vão estar aqui disponíveis para todo mundo consultar a qualquer tempo. Além disso, o mestre vai ter uma carta exclusiva para ele dos perseguidores, mas que é só para anotar mais detalhes que na verdade vão servir mais para ele descrever alguma coisa caso necessário, ideias, né, do que de fato sejam estatísticas. Por exemplo, mesas de madeira envernizadas e escritórios bem caros. Mulher morena em uma bela roupa, ou seja, ideias que você, narrador, possa ter para descrever esses perseguidores de uma forma que seja interessante, de uma forma que seja legal e instigante para o jogo. Isso aqui vai estar na sua carta. O resto é informação pública para todo mundo. E como é que o jogo começa, como é que o jogo se desenvolve, enfim, aqui a gente vai ter o Fuja. Esse é o objetivo do jogo, fugir a parte da ação e resolver os mistérios que os próprios jogadores criaram. E o jogo sempre começa da mesma maneira. Vocês são personagens com poderes psíquicos que estão sem memória, estão aprisionados, estão sendo transportados para algum lugar. E aí, esse transporte sofre algum tipo de acidente e vocês têm a chance de escapar. E da feita que vocês escapam, vocês começam a ser perseguidos pelos perseguidores, obviamente. Então, essa é a estrutura do jogo. Então, você vai ter que ter na mesa ali uma carta, um pedaço de papel e alguns marcadores, justamente para você manter uma trilha do que está acontecendo. O jogo sempre vai começar dessa forma que eu falei do acidente, então você vai ter uma carta ali, um papel escrito acidente para marcar que o jogo começou ali. Daí para frente, os jogadores assumem. Vocês querem ir para onde? Ah, tem uma floresta aqui perto, a gente vai correr do local do acidente para a floresta. Aí você vai ter uma outra carta ali, floresta, e você vai ter um marcador para simbolizar os jogadores e outro para simbolizar os perseguidores, né?
Então, os jogadores têm a vantagem inicial de saírem correndo ali e começarem a desenrolar a história, e a partir daí eles vão decidir para onde ir e o que fazer. E é aí que o jogo começa a ficar interessante no sentido da mecânica e da mecânica do board game. Por quê? Vão entrar em cena os dados. O Psyrun vai usar dados de 6 lados. Então você vai montar a sua pilha de dados aí, que pode variar de 4 a 6 dados, dependendo da situação. Tá? Por exemplo, se você for usar poderes psíquicos, você vai acrescentar dados e tal. O livro ele explica um pouquinho disso aqui, e as regras são bem diretas e bem didáticas. Tá? Então eu vou só dar uma geral de como é que funciona, não vou descer aqui nas minúcias. Mas olha só, toda vez que o seu personagem for realizar uma ação que pode dar certo ou que pode dar errado, uma ação básica de um RPG, você vai montar os seus dados e vai jogar. A diferença é que o resultado você vai ter que distribuir, você jogador, numa coisa chamada folha de riscos. Olha só. Você vai jogar, por exemplo, 4 dados e você tem 6 espaços aqui. E você vai colocar cada dado em um desses espaços. Claro que isso tem que ter uma certa lógica, um certo nexo com o que está acontecendo. Então, por exemplo, um dos quadrados aqui, objetivo, eu alcanço meu objetivo, você vai colocar um dado lá que vai simbolizar se você conseguiu ou não. Como assim? Eu vou explicar só isso aqui do objetivo para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Então, olha só. Aqui, olha, eu tenho duas situações. Se eu tirar de 4 a 6, eu consegui o meu objetivo. Se eu tirar de 1 a 3, eu não consegui. Então, dentre os dados que eu jogar, eu vou escolher o que eu coloco ali. Então, se eu colocar um 4 a 6, eu consigo alcançar meu objetivo. E olha só o que eu falei aqui. O mestre do jogo fala primeiro. Então, ele vai dizer o resultado da sua ação. Se eu tirei de 1 a 3, eu não consegui. E o jogador fala primeiro, olha só. Então, em cada um desses quadrados, vocês vão ter aqui uma série de resultados que vão depender de quanto você tirou no dado, de que número você tirou ali no dado, mas é o jogador que vai distribuir aquilo ali, e dependendo do que for, do número que for, algumas coisas vão ser definidas. Se os perseguidores conseguem avançar ou não, se você foi bem sucedido, se não foi, se quem decide, se quem fala primeiro é o mestre ou são os jogadores, ou é o jogador, então enfim, tem uma série de situações. Então você vai ter, só para vocês terem uma ideia geral, nessa folha de risco você vai ter o objetivo, se você foi bem sucedido ou não na sua ação, revelação. Eu me lembro de algo a respeito do meu passado, ou seja, aquela ação que eu tomei destravou alguma memória minha que pode me ajudar a responder as perguntas que eu coloquei lá no início. Perseguição. Os perseguidores, eles conseguem se aproximar dos fugitivos? Sim ou não? Vai depender aqui, tem uma série de situações. Alguém se feriu nessa ação que eu tomei? Vai depender aqui do resultado. Eu usei meus poderes psíquicos, eles causaram algum problema? Ou seja, cada um desses quadradinhos aqui vai trazer uma série de possibilidades para a sua cena. E vai descrever não só o que aconteceu em linhas gerais, mas também quem fala primeiro. E não é só quem fala que decide. Todos os outros jogadores, mesmo aqueles que não estejam participando diretamente da cena, podem e devem intervir e dar sugestões. Né? Se alguém não está tendo dificuldade de repente narrar a resolução de uma situação, um outro jogador pode sugerir e tal. Tudo é feito e pensado para ser em conjunto. Por isso que eu disse que talvez o Psyrun ele consiga dar um passo além nessa história de contar o conto todo mundo junto, né? Fazer a história com a participação efetiva de todos, né? Porque geralmente quando você não está no RPG clássico, vamos colocar dessa forma, se você não está participando, se seu personagem não está participando ali diretamente daquela cena, peraí, fica quieto aqui um instantinho, deixa a gente resolver isso, depois você volta, né? Geralmente é assim que funciona. Então aqui o Psyrun ele quebra um pouco com isso. E, na verdade, o jogo ele vai avançando dessa mesma maneira. Eu vou sair, no exemplo que eu dei, a gente vai sair da floresta e vai invadir uma loja. E aí os jogadores vão tomando as ações e a partir dos resultados que eles vão obtendo nos dados, de como eles distribuem aqui na folha de risco, eles vão conseguir chegar mais próximo dos objetivos ou não. E eu falei dos marcadores porque assim, os jogadores, por exemplo, estavam num acidente, aí saíram para a floresta e foram para loja. Os perseguidores eles continuam aqui no acidente.
dependendo dos resultados dos dados, eles podem avançar uma casa e chegarem mais próximos dos jogadores ou não. E se eles conseguirem chegar na mesma casa em que os jogadores estão, aí você vai trocar aqui na folha de risco a perseguição pela captura. Ou seja, os resultados das jogadas de dados não vão mais ser colocados aqui, não podem mais ser colocados aqui. Vão ter que ser colocados aqui na captura. Ou seja, são regras simples, mas eu acho que efetivamente podem trazer um jogo bastante divertido, né, bastante interativo, que eu acho que talvez seja a principal função ali. E no final das contas vai ser isso. Todo mundo avançando, com os perseguidores atrás, com o objetivo de responder as perguntas. E como eu falei no início, quem conseguir responder as suas perguntas primeiro, ganha o jogo, entre aspas, e termina o jogo e escolhe o final para o seu personagem. Aqui, a gente vai ter aqui uma série de ganchos, né, que eles chamam aqui de encruzilhadas, né, para definir os finais do jogo. Então, quem conseguir responder as suas perguntas primeiro, escolhe a sua encruzilhada, escolhe o seu final ou o início, né, do seu final, a partir de uma dessas sugestões que eles dão aqui. E aí, consequentemente, os outros jogadores, né, partindo de quem conseguiu responder mais perguntas para menos perguntas, vai escolhendo os seus finais também. E assim, em linhas bem gerais, é o que desenrola num jogo de Psyrun. Eu ainda não tive a oportunidade de jogar, mas eu acho que ele deve ser bastante interessante, né, bastante divertido, justamente por ele misturar essas mecânicas do RPG com o board game. Então eu vou ficando por aqui, essa foi a nossa dica de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você já jogou Psyrun, gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários qual foi a sua experiência, o que você tem a acrescentar. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like ou o seu dislike, enfim, e a gente se encontra numa próxima resenha.